tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de história? Então vamos começar. Para a aula de hoje, crianças, nós vamos precisar do nosso livro didático, tá bom? Nós vamos utilizar como base as páginas 88 até a página 91. Então, se você não está com o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. E lembrem de prestar bastante atenção nessa aula. Nas nossas aulas, nós aprendemos sobre diversos fatores que ajudaram no crescimento de cidades e de estados, certo? Como, por exemplo, a mineração e a cafeicultura, que foram pontapés para o crescimento de várias regiões, como São Paulo e Minas Gerais, certo? Mas com esses crescimentos, vieram grupos humanos ao longo dos anos e aqui ficaram. Isso mesmo. Como as cidades começaram a crescer muito, vieram muitas pessoas de outros lugares para os outros estados, como por exemplo São Paulo, Paraná, Minas Gerais e assim por diante. E eles ficaram. Cada lugar, cada cidade, cada estado teve a presença de pessoas diferentes e essas pessoas trouxeram culturas diferentes para aquele lugar. Eles trouxeram tradições do lugar que eles vieram. Por exemplo, em São Paulo vieram diversos grupos, vieram indígenas, vieram poloneses, vieram italianos, vieram até alemães. Isso mesmo. E cada povo desse trouxe uma cultura diferente. Mas e na nossa cidade? A nossa cidade de Curitiba. Quem será que veio para cá? E quais foram as tradições que eles trouxeram e que até hoje nós conhecemos? Deixa eu contar algumas para vocês. Aqui em Curitiba, lá em meados do século XVIII, os únicos habitantes daqui eram os índios, os mamelucos, os portugueses e os espanhóis. Então eram eles que habitavam Curitiba lá no século XVIII, certo? Mas para o final do século XVIII, lá mais ou menos no ano de 1872, sabe quem chegou em Curitiba? Os alemães. Isso mesmo, vieram alguns alemães para viver aqui em Curitiba. E junto com eles, sabe o que eles fizeram? Eles criaram construções novas, eles mudaram algumas construções, arquiteturas e eles também trouxeram hábitos alimentares. Isso mesmo. Lá na Alemanha, eles têm o hábito de comer joelho de porco, umas linguiças diferentes. E hoje aqui em Curitiba, existe até bares e restaurantes que fazem somente a comida alemã. Porque quando eles vieram para cá, eles trouxeram esse costume do lugar em que eles moravam. Ainda no século XVIII, crianças, sabe quem veio para Curitiba também? Os poloneses. Isso mesmo, os poloneses vieram para Curitiba e eles fundaram algumas colônias. Então é um lugar que tem muitas características deles, como por exemplo a colônia Murici, que fica lá em São José dos Pinhais. É uma colônia que tem a dança, que é típica dos poloneses, comida, que é típica dos poloneses. Eles gostam de uma sopa de repolho que, ó, deliciosa. Então eles trouxeram algumas tradições da Polônia para Curitiba e eles criaram algumas colônias aqui também. Então nós podemos ir até esses locais e conhecer a cultura dessa colônia. É muito legal. Mas no ano de 1872 veio mais um grupo de imigrantes para Curitiba e esse todo mundo conhece. Vieram os italianos. Isso mesmo. Os italianos fundaram o nosso bairro, o bairro de Santa Felicidade. E eles trouxeram muitas culturas, trouxeram principalmente a sua comida, o macarrão, o frango frito e a dança típica também. Eles fundaram o bairro de Santa Felicidade. Vamos ver um pouquinho sobre esse bairro? Hoje o nosso passeio é por um dos bairros mais famosos de Curitiba, Santa Felicidade. O bairro teve sua origem relacionada aos imigrantes italianos, que chegaram em 1878 e formaram um núcleo de ocupação na região,
conhecida como taquaral, devido à grande quantidade de taquaras existentes. Segundo relatos históricos, o nome atribuído à colônia surgiu em homenagem a Felicidade Borges, uma das antigas proprietárias das terras adquiridas pelos imigrantes. O bairro de Santa Felicidade corresponde a 2,8% do território de Curitiba e faz divisa com os bairros Cascatinha, Lameia Pequena, Santo Inácio, São Brás, São João e Butiatuvinha. Atualmente é um importante reduto gastronômico, com grandes quantidades de restaurantes de cozinha italiana, além de ter muitas vinícolas e lojas de artesanatos. Agora mesmo estamos sobrevoando o famoso restaurante Madaloso, o maior restaurante da América Latina, com capacidade de atender a mais de 4.500 pessoas. Santa Felicidade era também um caminho de passagem de tropeiros no século XVIII e XIX. A parada das tropas para repouso e alimentação contribuiu para a tradição gastronômica do bairro. Em 1891, atendendo à forte religiosidade dos imigrantes italianos, levantou-se a Igreja São José em Santa Felicidade, a qual vocês estão vendo nesse momento. Entre as principais vias do bairro, temos a Avenida Vereador Tualdo Túlio e a Avenida Manuel Ribas, a qual estamos sobrevoando nesse momento junto ao pôr do sol. Santa Felicidade é um dos bairros mais famosos de Curitiba, localizado a noroeste da cidade. Tem várias construções que se tornaram ao longo dos anos alguns cartões postais de Curitiba, como o Portal Italiano, o Restaurante Madaloso, a Igreja Matriz de São José, entre outros. À frente temos o Bosque São Cristóvão, é um local de referência da cultura italiana em Curitiba. De 1895, também veio outros imigrantes para Curitiba, que foram os ucranianos. Eles também trouxeram algumas comidas típicas, algumas danças, trouxeram também alguns monumentos de lá. Então eles construíram um lugar em Curitiba onde tem algumas características, o que eles produziam lá. E no ano de 1915 começaram a aparecer os japoneses aqui no Brasil. Isso mesmo. Os japoneses, eles trouxeram principalmente a comida, o sushi, o sashimi. E sabe que eles ocuparam vários bairros de Curitiba. Eles ocuparam o Bigorrilho, Campo Comprido, Uberaba e até uma parte de Santa Felicidade eles estavam vivendo. Então a principal cultura que os japoneses trouxeram foi a comida que todo mundo conhece. Viu só que legal, crianças? Entenderam o porquê do título Uma Cidade Diferentes Culturas? Porque nós falamos apenas de uma cidade, nós falamos apenas de Curitiba. E dentro de Curitiba existem várias culturas, porque vieram várias pessoas de vários lugares e trouxeram muitas novidades para Curitiba. Então é muito legal descobrir um pouco mais sobre a nossa cidade. Crianças, a atividade de hoje é um pouquinho diferente, tá? Nós não vamos fazer atividade no livro, nós vamos fazer no caderno,
tá? Mas essa atividade no caderno, crianças, vai ser uma pesquisa. Então, vocês vão ter que realizar uma pesquisa sobre o bairro que você mora, certo? Então, você vai pesquisar quem que povoou esse bairro, quais são as culturas desse bairro, se tem alguma comida típica, se tem alguma dança típica. Vocês vão trazer algumas características, tá, desse bairro para a prof. E como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês, não esqueçam de colocar o nome da escola e a data, certo? E vocês vão escrever um texto pequenininho, como se fosse um parágrafo, contando um pouquinho da história desse bairro que vocês moram, tá? E embaixo vocês vão realizar um desenho. E quando vocês terminarem, vocês vão abrir o link lá no formulário, tá bom? E vão me enviar uma foto dessa atividade. Então, ó, façam com bastante capricho, com bastante atenção, que eu vou estar vendo todas essas pesquisas. E eu quero saber um pouquinho do bairro de cada um. Combinado, meus amores? Então, tá bom. Então, por hoje é só. Nos encontramos na próxima semana. Boa aula e um beijo no coração!